Seja bem-vindo a mais um Quer Meter, nossa quinta muito transante, nosso programa para falar de dúvidas adultas, assuntos de 18 mais, e dessa vez tivemos até alguns desabafos e fofocas, o que eu amei, a gente vai comentar aqui. E assim, gente, tem algumas fofocas que elas dão pano para manga. Eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais, como a primeira que vamos abordar aqui hoje, tá bom? Lembrando que se você quiser mandar sua dúvida para o nosso programa, você pode, claro, responder a minha caixinha de perguntas que eu abro entre domingo e segunda, lá no meu Instagram, @abucarreira, ou você pode mandar e-mail se for mais longo ou se a fofoca for maior. Porque, por favor, fofoqueiro morre com fofoca contada pela metade. Que isso, gente? Me respeita. Achei que a gente tinha mais intimidade que isso. Começamos com pedrada, hein? Farmacêutica que trabalha no posto comigo achou de bom tom me contar que transa com a irmã. Viva o SUS, né, galera? A minha primeira pergunta em relação a isso é irmã consanguínea? Assim, tipo, mesmo pai, mesma mãe? A segunda pergunta são duas mulheres, né? Supondo que sejam duas mulheres cis, será que quando não há chance de reprodução diminui o nível do incesto? Outra pergunta, é incesto ou é incesto que fala? Bom, galera, vamos lá. Também fiquei chocada, tá? Porque assim, uma coisa é entender que a pessoa faz, que já é meio maluco pra mim. Outra coisa é a pessoa começar a falar disso no próprio ambiente de trabalho. A pessoa lá, marcando pra pegar uma senha pra fazer uma passagem com o clínico geral porque tá com a pedra no rim, e a farmacêutica contando que tá comendo a irmã. Você tá ganhando adicional de insalubridade por esse serviço, minha querida? Porque realmente, assim, fica difícil. Agora vamos lá, particularmente pra mim, eu já acho estranho pegar amigos de longa data. Tipo, meus amigos de infância jamais daria pra nenhum deles. Por meus primos, também jamais daria. Quando a gente coloca... Eu não sei o que é ter irmão, tá? Posso estar falando como alguém que não tem nem lugar de fala, porque não tem irmão, não tem irmã. Mas eu não imagino, por exemplo, minha mãe com a minha tia, minha mãe com meu tio. Olha isso, quando a gente começa a botar dentro da nossa família, o negócio vai ficando mais íntimo e mais puxado de entender. Também fica complicado pra mim falar assim, nossa, que nojo, que coisa horrorosa. Porque eu acho que é uma coisa cultural que a gente tem de não pegar irmão, irmã e coisa e tal, pai, mãe, né? Mas assim, eu acho que em algum lugar deve haver alguma cultura em que isso é perfeitamente aceitável. Mas assim, pra minha cultura, eu acho um pouco esquisito. Porque assim, de todas as mulheres do mundo pra você mamar, você precisa mamar aquela que mamou no mesmo seio que você já mamou? O de sua mãe? Não é um pouco estranho? Eu voto não. Hoje, especificamente, meu voto é não. Vamos diminuir a tensão aqui, galera. Vamos respirar fundo, vou ler um negócio mais leve aqui. Tô pegando um baixinho, me faz gozar muito, mas tenho vergonha de sair com ele na rua. Então não saia. Muitas camadas, galera. Primeiro lugar, é só sexo? Porque se for só sexo, galera, vamos parar de achar que a gente precisa assumir qualquer homem que faz a gente gozar, tá? Não precisa também. Quer transar com um cara só dentro de casa, transa com o cara dentro de casa, tá? E em segundo lugar, tem uma voz muito grande dentro de mim falando pra você tratar homens héteros do jeito humilhante que eles sempre trataram as mulheres, tá? Então, se você quiser esconder o seu boy pantufa do mundo, né, que em casa é uma delícia, na rua dá maior vergonha, esconda o seu boy pantufa. Mas tem uma outra camada que se não for só sexo, se você pegou os sentimentos pelo seu pintor de rodapé, a gente precisa se lembrar que parte saudável da relação é a socialização, né? Transar é muito gostoso, gozar é muito gostoso, mas se você quer viver plenamente essa relação, se você desenvolveu sentimentos e admira ele como pessoa, sei lá, vai que você é dessas,
eu acho que a gente tem que pensar também sobre o que é essa expectativa da sociedade que faz a gente ter vergonha de uma pessoa que faz a gente se sentir tão bem. Porque se é um cara que você acha maneiro, se a conversa é legal, você tá com vergonha porque ele é baixinho, você tá com vergonha que alguém vai pensar que você é uma mulher mais alta e ele é um homem mais baixo, você sente vergonha dele não ser o estereótipo de virilidade que pessoas que você nem gosta criaram para você se prender. Então eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, e refletir de onde vem essa vergonha, porque assim, eu já peguei muito homem feio na minha vida. E eu já fiquei com um homem que uma vez a minha amiga foi na minha casa me encontrar depois de eu ter feito sexo com esse homem. E aí a minha amiga virou pra mim e falou: Por que você tá com ele? Amiga, você tá com raiva da sua buceta, meu Deus do céu. Eu falei: Amiga, eu acho ele legal, a gente transa gostoso. E é isso aí. Ele era, inclusive, mais baixo que eu, menorzinho que eu, feio, 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 toda a vida feio. Mas a gente não tem vergonha dos nossos amigos, por exemplo. Porque a gente não se sente definida pelos nossos amigos. Então eu acho que é uma coisa muito heteronormativa isso, a gente se sentir definida pelo homem que a gente está. Como se estar com um homem feio quisesse dizer que a gente é feia também, sabe? Tipo, não, eu só gosto de me relacionar com essa pessoa aqui, mesmo ela sendo socialmente considerada feia. Porque o importante pra mim, independente de ser feia, é eu achar a pessoa atraente. Se eu acho a pessoa atraente, porque ela tem um negócio, porque ela tem um jeito de falar que eu acho muito interessante, porque eu acho ela muito inteligente, porque eu acho ela muito engraçada, a ponto dela ficar atraente pra mim, cara, é só assumir que você tá atraída por essa pessoa. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar formas de se tolir menos, de se deixar menos sufocada pelas noções que a sociedade pode ter da gente. E eu acho que isso passa também por quem a gente escolhe amar, por quem a gente assume estar junto. E eu acho que a gente tem uma chance maior de desenvolver um relacionamento saudável se a gente para de se prender aos quesitos heteronormativos do que é uma relação homem e mulher. Isso eu tô falando mais com minhas amigas heterossexuais, é claro. Porque eu acho que as gays, as lésbicas, eu acho que elas já desconstruíram isso em outros lugares. Claro que a gente tem muitas gays extremamente, né, gordofóbicas e etaristas, etc. Mas a gente tem lésbicas gordofóbicas e etaristas também, mas é mais comum você ver casais que não têm exatamente o mesmo nível de beleza ali, ou que uma... Tipo assim, imagina, se eu, mulher, me relacionando com outra mulher, eu vou querer que ela seja mais alta? Toda mulher vai querer se relacionar com outra mulher mais alta? E aí ninguém fica com ninguém, só fica com quem é da mesma altura. Você entende? É necessário, a desconstrução foi necessária. E eu acho que ela é necessária pra gente também, pra pensar por que a gente está se atendo a uma besteira que é o tamanho que a pessoa é. Porque se você sentir tesão nela, meu amor, bate no peito e fala: esse baixinho é meu, entendeu? Esse mini craque só faz gol de placa. Sou e amo ser piranha, mas às vezes bate o receio de estar me sexualizando barra objetificando. Faz sentido? Cara, faz muito sentido. E eu acho que é o grande dilema das biscoiteiras de Instagram. Eu acho que isso tem um link com a minha próxima pergunta, até que eu vou unir. Porque a minha próxima pergunta é a seguinte: quando rola OF, né? OnlyFans. Que me perguntaram isso quando rola um OnlyFans pra mim. E a resposta é nunca, tá? A princípio, nunca. Nada contra OnlyFans, mas a gente tem que se lembrar que vocês que me seguem, vocês sabem qual é meu trabalho. O meu trabalho é de comunicadora, é de humorista, é de atriz, é de roteirista. Eu sei que eu sou uma mulher muito múltipla, mas tudo que eu faço tem a ver com comunicação. Não tem a ver, eu também misturo comunicação com erotismo, mas o meu trabalho não é ser uma gostosa profissional. E, novamente, nada contra as gostosas profissionais. Acho elas o máximo também. Acho de uma coragem incrível, porque a gente trabalhar com sexo hoje, no Brasil, é enfrentar muito preconceito também. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais
de parcimônia antes de perguntar para as pessoas se elas vão abrir um OnlyFans, porque o que você está me falando basicamente é quando que eu vou poder pagar para ver sua xereca? E isso no lugar de mulher me ofende muito, porque parece que você acha que porque eu tô exposta, tudo meu tá à venda. E, novamente, nada contra quem vende a imagem da sua própria charonga. É um local de trabalho muito justo e digno. Mas você esperar que uma pessoa que não trabalha diretamente com isso, eventualmente vá abrir um OnlyFans. Por que eu vou abrir um OnlyFans? Porque eu posto uma foto ou outra sensual? Porque eu sou mulher? De onde você tirou que era adequado perguntar se eu faria um OnlyFans? Uma coisa é perguntar, você faria, né? Que eu recebi as perguntas, você faria, né? Que eu acho que é uma questão filosófica, né? Faria ou não faria? Agora, quando vai abrir, você vai abrir um OnlyFans, é também uma forma de slut shaming, de falar pra mim que talvez as fotos que eu recentemente comecei a colocar expondo mais o meu corpo são um convite para você conhecer toda a minha sexualidade. E eu acho que essa pergunta se junta com a anterior sobre ser piranha / objetificação, porque eu acho que a gente tem que ter sim na nossa cabeça que quando a gente está sensualizando, biscoitando, colocando o nosso corpo à mostra, a gente de uma forma ou de outra tá sim contribuindo com a objetificação. De uma certa forma, a gente está reforçando a imagem, né, da nossa sexualidade como vitrine, de alguma forma, como chamariz, como isca. Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente ainda é dono dessa sexualidade. E as pessoas não podem confundir as coisas. Mas a questão é, se você está mostrando o que é seu, se você está vendendo o que é seu, você ainda está lidando com os seus limites. Você está fazendo da sua maneira. A sua sexualidade pertence a você. Quando a gente fala de uma sexualização do outro, é que eu acho complicado. Porque quando você se coloca no papel de sexual, eu entendo você ser sexualizada. A gente entende você ser sexualizada. Tipo, estou de lingerie. Estou sexualizada nesse momento. Postei uma foto sensual. Estou me sexualizando naquele momento. Mas as pessoas precisam compreender que as mulheres são mais complexas e são mais profundas do que um aspecto da vida delas, porque a sexualidade é um aspecto da nossa vida. A gente estar de bem com o nosso corpo é um aspecto da nossa vida. A gente querer transar é um aspecto da nossa vida. Mas você também é uma profissional, você também é filha, você também seja mãe, você também é amiga, você também tem hobbies. Você também é um monte de coisas o que é difícil às vezes para os homens compreenderem é deslocar a sexualidade do todo. Porque se você mostra que você é sexualizado, quando eu tô falando homens, a gente sabe que eu tô sempre falando aqui de uma narrativa heteronormativa. É difícil para os homens compreenderem a multiplicidade de uma mulher quando ela mostra o corpo dela. Então é muito bom a gente ter isso em mente quando a gente vai biscoitar. Porque, tipo, não tô falando para não fazer, eu faço. Mas a gente sabe que as pessoas não estão preparadas para lidar com uma mulher forte, dona da sua própria sexualidade. Porque, curiosamente, a sexualidade da mulher só é muito, muito falada, desejada e aceita quando ela é feita contra a vontade dela. Quando ela tá andando na rua e ela é chamada de gostosa, quando ela tá na academia, em vez de estar alguém olhando a execução do exercício dela, estão olhando quanto a perna dela abre e quão empinada tá a bunda dela. É quando eu tô trabalhando e abrindo uma pergunta pro meu quadro de mensagens e aí perguntam quando que eu vou mostrar minha xereca online. Então, eu acho que são sempre coisas pra gente estar pensando, mas ao mesmo tempo não se tolir. Porque se é uma coisa que você tem vontade de fazer, se é uma parte da sua personalidade, se você é uma pessoa sexual, se você é uma pessoa que gosta de brincar com sensualidade, se isso te alimenta também, eu acho que você tem mais a que fazer. Se você gosta de ser piranha, que eu acho que são coisas até diferentes, tem pessoas que gostam de biscoitar, mas na vida privada não ficam assim com tantas pessoas, eu sou meio ao contrário. Eu biscoito menos do que eu flerto, eu acho, hoje em dia. Então faça, não pare, não tenha medo da sua sexualidade. Mas entenda que talvez seja o seu papel
impor limites para pessoas que não compreendam esse seu ímpeto. Porque ainda é mal visto uma mulher que é dona da sua sexualidade. Ainda se acha que você pode comprar toda a sexualidade dessa pessoa. Inclusive, as pessoas que trabalham com OnlyFans, que trabalham mostrando a xereca na câmera, elas também são donas da sexualidade delas. Elas escolheram o momento em que elas vão mostrar, elas escolheram o que elas vão mostrar, elas escolheram qual performance elas vão fazer. Então você também não é dono dessas pessoas. É importante a gente lembrar isso. Ela escolheu te dar acesso àquilo. É muito importante a gente lembrar dessa separação. Você não é dono das pessoas que você tem acesso à sexualidade. Tá bom? Nossa última e muito importante pergunta. Como não surtar com resultado de exame ginecológico antes da consulta? Cara, eu acabei de passar por essa situação. Eu acabei de fazer meus exames e o meu diagnóstico é Xoxota. Tô ótimo, hein, galera? Vamos explorar isso aí. Mas olha, eu fiquei em pânico também. Eu fiz meus exames. E assim, quem tinha pedido meus exames ginecológicos foi uma médica que eu tava indo pela primeira vez. E ela me pediu um monte de exame e falou, volta aqui ano que vem. Eu falei, beleza. Quando foi ano que vem, agora 2026, eu liguei e falaram, a médica mudou de cidade. Aí eu... que legal. Tô aqui cheia de resultado que eu não quero abrir, porque eu não quero surtar. E eu preciso de uma... Rapidamente consegui arrumar outra médica, até mais perto da minha casa. Ela olhou meus exames, foi bem legal. Me deu uma consulta em relação... Me explicou mais outras coisas que eu tava precisando resolver, porque eu tenho, por exemplo, síndrome do ovário policístico, eu tenho mioma, várias questões, mas o meu maior conselho é não abra seus exames antes de encontrar com o médico ou com uma médica. Você não sabe o que eles significam, você vai ficar apavorado e às vezes está tudo normal. E se não estiver normal, você vai tratar. Mas você não pode achar que você olhando aquilo, você vai conseguir resolver. Você não vai conseguir resolver, tá? Espera o médico ou a médica. Outra coisa muito importante a gente lembrar é respira fundo, tá? Porque eu acho que muita coisa que a gente tem medo de estar com IST, de estar com alguma coisa, né, na vagina, nos ovários, etc., é porque a gente, de certa forma, pelo menos eu, debati muito isso com a minha psicóloga, eu fiquei anos sem fazer preventivo, porque a gente tem uma culpa de estar doente nessa região. Na minha cabeça de pessoa promíscua, né? Tecnicamente, segundo a OMS, eu sou promíscua, porque uma pessoa que transa com mais de 5 pessoas ao ano é considerada promíscua pela Organização Mundial da Saúde. Uma pessoa promíscua, ela geralmente se culpa e tem medo de ter alguma coisa. Eu vivi o pânico do HIV quando eu era mais nova, né? Eu vi as pessoas muito infectadas, coisa e tal. E por mais que eu seja uma pessoa que sempre se previne, que usa camisinha, etc., eu acho que isso mistura com a minha criação cristã, católica, etc., e cria um monstro na cabeça, né? Aquele monstro da virgindade, da castidade, não sei o que lá, que faz realmente que eu acredite que eu sou responsável se eu tiver alguma doença. Só que a gente tem que lembrar várias coisas. Primeiro que a gente não fez sexo sozinha, então tinha alguém ali que se te passou alguma coisa, também estava responsável por aquilo. Segundo que tem ISTs que acontecem sem nem você transar, do tipo candidíase, que você pode passar, mas você pode ter espontaneamente. Terceiro que não é porque você fez sexo que você está condenada a pegar uma doença, especialmente se você se protege. Se você não se protege, o que tem a ver? Tomara que sua xereca caia, seu peru caia. De verdade? Sério, gente. Eu não tenho paciência pra quem não se protege em 2026. Ai, PrEP, tudo bem. Mas você ainda pode pegar um monte de outras coisas, tá? Eu já falei 1000 vezes sobre isso. Não tem paciência pra quem não usa camisinha. Sinto muito, galera. Tem que usar. Tem que usar, mas mesmo assim, mesmo a gente tomando todas as precauções, eu acho que a gente se culpa, porque a gente acha que meio que é uma penitência que a gente tem que pagar por transar, sabe? Então eu acho que também relaxa, doenças acontecem, a gente fica doente não é por causa do pecado, não é porque fez alguma coisa errado, né? A gente pega chuva e fica com amidalite. Doenças acontecem, mas a gente é ensinado para pensar que principalmente as ISTs são porque você fez alguma coisa errada. E às vezes
Às vezes não, cara. Tem ISTs, inclusive, que acontecem quando você já está usando uma camisinha, mas elas estão ali nos arredores das coisas que acontecem. A gente tem que lembrar que tem coisas que a gente não faz com camisinha mesmo, e aí eu não vou nem começar a pregar, não vou falar pra você fazer sexo oral de camisinha, porque a gente sabe que ninguém faz. Então, assim, sim, tem um fator risco, mas é aquilo, não é o fim do mundo você tá com uma IST, você trata a IST. O HIV hoje não é o fim do mundo, sabe? Realmente, é chato você estar com alguma doença, é chato você estar com alguma coisa, mas eu me preocuparia muito mais em você deixar avançar alguma doença e se transformar num câncer, que é uma coisa que realmente a gente vai ter um tratamento perigoso, longo, complicado, sabe? Que muita gente consegue superar, mas é super difícil. Então, assim, vamos sempre pensar em cuidar da nossa saúde, por mais assustador que seja, lembrar que faz parte, gente. Às vezes a gente pega um negócio, tá? Mas não é um castigo, uma punição por você ter sido transado. É, às vezes, uma consequência. Evitável muitas vezes. Então, vamos de capa? Vamos de capa? Vamos de capa, tá? Ah, mas não dá pra fazer sexo oral de camisinha, você acabou de falar. Sim, a chance de contágio através de sexo oral é bem menor, com certeza. Mas, por exemplo, é legal não mamar todo mundo que você vê pela frente. Porra, eu aconselho muito. É legal não deixar geral leitar na sua boca. Porra, isso eu aconselho demais, cara. Que às vezes a galera tem uma síndrome de bezerro de sair tomando leite de todo mundo. Eu não aconselho, tá? A gente não sabe qual é a procedência. Se foi pasteurizado, se não foi pasteurizado. Enfim, carnaval tá aí. Se cuida. E a gente chegou ao final de mais uma quinta muito transante. O programa de hoje foi denso, trouxe várias questões. Espero que eu não tenha fudido o microfone com essa jaqueta aqui. Se fudir, peço desculpa, porque vai assim mesmo, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode achar interessante as coisas que eu tô falando aqui. É muito importante pra mim. O canal tá numa fase horrorosa. Todo dia dá vontade de parar de fazer. E eu só continuo porque eu recebo os comentários de vocês falando que gostam, porque eu encontro vocês na rua, vocês me abraçam e falam pra eu continuar. Então, assim, não pensem que não faz diferença pra mim teu comentário, que não faz diferença teu compartilhamento, porque é só isso que eu tenho, gente. Eu não tenho grana pra fazer isso aqui, eu não tenho uma estrutura enorme pra fazer isso aqui, eu não tenho nem tempo direito pra fazer isso aqui, e eu só faço porque eu acredito muito que a gente pode chegar em grandes lugares, eu junto com vocês, tá bom? Então, muito obrigada por quem tá aqui comigo. Vocês são tudo pra mim, mas eu conto muito com a ajuda de vocês. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá o hype. Não sei porque eu não tô conseguindo hypar, mas enfim. É isso, a gente se vê sábado com Mulher Bicha e terça-feira, react de RuPaul's Drag Race. Tchau!